Que igreja linda, hein? Igreja linda, bonita, aconchegante. Eu acho essa igreja aqui a mais linda do bairro de Guaratiba e de Campo Grande. Linda demais. Obrigado, Diácono Zé Carlos. Graça e paz de Jesus sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém? Muito bom voltar ao Magarça. As crianças se tornaram já adolescentes. Os adolescentes se tornaram jovens. Os jovens ainda estão jovens, mas já se casaram. São já jovens com filhos. Que bênção. Os adultos continuam adultos. Bênção. Com muita maturidade. Caminhando com Cristo. Isso é bom demais. E o pessoal da terceira idade está aí firme. Que bênção a terceira idade dessa igreja. Muito bom. Eu digo que eu saí do Magarça, mas o Magarça nunca vai sair do meu coração. Aqui, ó. E a certeza de sermos uma família. Eu deixei uma parte de mim aqui e levei uma parte de vocês comigo. Que bênção. Eu amo vocês. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra. Vai ser projetada no telão Atos capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 8. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Combinado? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Feche seus olhos, ore comigo, repetindo assim: Todo-Poderoso, continue a falar aos nossos corações, edificando-nos com a Tua palavra, que a Sua voz seja ouvida poderosamente nesse culto, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. O título dessa mensagem que brotou no meu coração é a seguinte: Dunamis, o poder do Espírito Santo. Vamos repetir somente os jovens. Dunamis, o poder do Espírito Santo. Somente os homens agora, todos juntos, os homens. Dunamis, o poder do Espírito Santo.
Só as mulheres agora. Todos juntos. Dunamis, o poder do Espírito Santo. Se você observar Atos 1, 8, ali em grego, pode voltar ali no grego, a palavra ali, dunamis, significa poder. Dunamis também significa explosão. Dínamo, uma explosão, poder que vem do alto para revestir todo aquele que crê. Todo aquele que crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Dunamis, o poder do Espírito Santo sobre nós. Essa palavra é chave, significa o poder a ser derramado sobre todos aqueles que creem, sobre a sua igreja. Se você observar, estamos chegando à Páscoa. Falta o quê? 2 semanas da Páscoa. A Páscoa significa a morte e a ressurreição de Jesus. A Páscoa dos judeus é o momento que eles saem do Egito para a terra prometida. A Páscoa dos cristãos é quando Jesus, o prometido, que tirou o povo do Egito para a terra de Israel, morre como um cordeiro por nós. E ele ressuscitou, vivo está. No 3º dia ele saiu do túmulo e está vivo e apareceu a inúmeras pessoas em 40 dias. Ele apareceu aos apóstolos, apareceu para 500 pessoas, apareceu para as mulheres, apareceu para mim e para você, e nos chamou, e nos comissionou. Foi isso que Jesus está dizendo aqui, aparecendo aos apóstolos e dizendo a eles: fiquem em Jerusalém. Eles estão aqui no Monte das Oliveiras, 1 quilômetro de Jerusalém. Antes, quando Jesus estava com eles, falavam Jesus para eles: vão para a Galileia. Agora ele está dizendo: fiquem em Jerusalém, porque a promessa vai ser cumprida em Jerusalém, pois eu vou derramar sobre vocês a promessa do Espírito Santo que o Pai prometeu. Então esperem em Jerusalém. E dos 12 tornou-se 120. Aqueles 120 esperaram a promessa de Deus em Jerusalém. E demorou-se mais 10 dias até essa promessa ser cumprida, que é o Pentecoste, a festa dos judeus, aonde eles celebravam a colheita, celebravam o poder de Deus sobre eles, o amor de Deus sobre eles, o cuidado de Deus sobre o povo. E é nesse momento que Deus derrama uma nova dispensação. Significa a época que o Espírito Santo vai governar a igreja pelo poder do alto. E daí vem a grande comissão, quando Jesus diz para eles pregarem o evangelho, indo por todo o mundo, evangelizando em todo lugar. Indo por todo mundo pregando o evangelho. Imagina essa comissão. É esse mandamento que ele está lembrando. O mandamento que eu dei a vocês. Cumpra eles. Vocês serão revestidos de poder. O poder do Espírito Santo. É esse poder do alto. A palavra dunamis do grego é o poder do alto, que transforma por dentro e transborda por fora. Que bonito isso, hein? Pensou nisso? É o poder que transforma por dentro e transborda para fora. Quando falamos, quando testemunhando, andando, caminhando,
É esse o poder do Espírito Santo que faz você se movimentar, sair do lugar. É o Dunamis está em movimento nessa igreja. O poder de Deus está trabalhando para completar a missão. Quais as dificuldades você enfrentaria se a energia elétrica acabasse? Passa mais um, por favor. Imagina, teve uma vez, tempo atrás, acabou a energia aqui, faltava muita luz. Não sei se ainda falta aqui no Magarça. E a gente ia batizar, era um dia de batismo. E todo mundo preocupado, os carros entraram, ligaram a luz. Era até uma cantata também. E foi um dia especial. Conseguimos, através dos carros, iluminar aqui dentro. E o culto continuou. Mas imagina você sem luz, sem eletricidade, perderíamos o quê? O acesso imediato aos eletrodomésticos de casa. Ia ficar tudo escuro. Mas quando fica tudo escuro, tu olha para o céu. Quando está à noite e não está nublado como hoje, tu vê aquelas estrelas imensas, muita estrela. Tu não consegue nem contar. É assim o amor de Deus por você. O armazenamento de alimentos, como seria sem luz? Um grande desafio, pois a geladeira, freezer deixariam de funcionar, levando o quê? A estragar os alimentos. Aquela picanha que está guardada lá no freezer, para o churrasco. Ia estragar, você ia ficar preocupado. As atividades básicas, como se comunicar, iam ficar difíceis. Porque sem internet ia cair a rede, você ia ficar ansioso de falar com seus parentes e não ia conseguir. Bancos, fábricas, dinheiro lá no banco, tu querer fazer a transferência, um Pix, sem conseguir. Imagina o caos, um colapso, tornando cada vez mais difícil a parte funcional do trabalho, de tudo. Ia ficar mais complicado. Qual seria a solução então para você não ficar sem luz, sem eletricidade? Um gerador podia ajudar, ou baterias poderia ajudar, mas por um tempo, porque elas precisam ser novamente recarregadas. Imagina uma solução temporária, mas se continuar sem luz, sem eletricidade, você ia ficar muito preocupado, você ia ficar muito ansioso, você ia ficar na escuridão, no silêncio, sem a televisão, sem o YouTube, sem nada, só a voz. Aí você ia conseguir achar a sua esposa, seu esposo, né? Seu filho, você está aí. Porque tem muita gente que não consegue mais se comunicar sem ser o WhatsApp, só fala pelo Zap, até com os filhos, até com a esposa. Imagina se isso acabasse, a luz, a energia, como é que a gente ia sobreviver? Mas eu faço uma comparação. Imagina você sem o Espírito Santo. Ficar sem luz é ruim, mas imagina você ficar sem o derramamento do Espírito Santo, sem se encher da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Seria um caos espiritual. Seria uma dificuldade, porque como se comunicaria com Deus sem o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O poder do Espírito Santo nos ensina a orar. Imagina sem a presença do Espírito Santo, como conseguiríamos viver? Foi isso que Davi disse a Deus em Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo.
A oração de Davi é a oração da igreja. Não retire o Espírito Santo da igreja. Haja poderosamente através da tua igreja. Espírito Santo, tenha liberdade nesse local. Fala ao nosso coração, mova o nosso coração para estar aberto e ouvir a tua voz. Nos ensina, cuida de nós. Em 1 Samuel 16:14 também diz que o Espírito do Senhor se retirou do primeiro rei de Israel, Saul, e vinha um espírito mau que o atormentava. Mostra as consequências da desobediência de Saul, que não obedeceu e preferiu sacrificar, preferiu levar à frente o seu rei verdadeiro. Nossa vida, primeiro sempre tem que ser Deus. Em tudo que fizermos, coloca Deus sempre na sua frente. E você vai seguindo a pisada. Deus vai abrindo o caminho. Lembra do vazio que existia antes da presença do Espírito Santo na sua vida? O vazio que era sem a habitação dentro de você do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita, mora. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja do Senhor tem o poder do alto revestido. E nós vivemos com o Espírito Santo, nos movemos, nos guiamos. Ele nos consola, mas também se entristece com nossos erros, com as nossas falhas. O Espírito Santo sente tristeza quando caímos, quando falhamos. Mas o Espírito Santo está para nos ajudar, nos impulsionar a viver as promessas que Ele mostra a cada um de nós. São muitas promessas. Eu vivia sem alegria, sem o Espírito Santo, iludido com o amor. Achava que o amor era só namorar com várias meninas, mas o amor verdadeiro é olhar para o céu e saber que Deus me amou antes mesmo de eu nascer. Ele já me amava, Ele me preparou, Ele me formou. E Ele preparou o dia da minha salvação. E assim também a você. Deus preparou tudo, a sua família, a sua casa. Deus tem preparado o melhor para nós. E o Espírito Santo vai nos guiando. Deus preparou um pastor maravilhoso para essa igreja. Eu estou feliz em ver a igreja feliz, amada, bonita, linda, cuidada. A igreja não é minha nem do pastor Carlos, a igreja é de Jesus, mas somos colaboradores. E o Espírito Santo de Deus tem potencializado essa igreja. É o poder de Deus agindo aqui. E muita coisa a mais Ele vai fazer. Mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria, meu coração era vazio e fazia um monte de besteira. Sem o Espírito Santo, eu agia de qualquer maneira, inclinado para o pecado e a carne. Mas um dia Ele mudou a minha vida, e o Espírito Santo e agora eu cuido para que eu possa estar sempre cheio do Espírito Santo. E não pela metade ou vazio, mas transbordando do Espírito Santo. E é o desejo de Deus para você, para essa igreja linda. Se mover transbordando do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é a fonte verdadeira, capaz de preencher o vazio da alma. Eu entendi isso. Ele preencheu o meu vazio e me deu alegria, trouxe luz onde havia somente escuridão, sem energia.
temos esse presente. É um presente. Que maravilhoso receber esse presente. Um presente maravilhoso. O poder do alto dentro de nós, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que faz o seu coração amolecer. É Ele que faz o seu coração transbordar, encher de alegria, de paz, da certeza da salvação. É o Espírito Santo que mostra qual faculdade você vai fazer, qual o trabalho que você vai seguir. É o Espírito Santo que abre no teu coração o desejo de abrir uma empresa. É o Espírito Santo, porque Ele quer usar a sua vida aonde você for, aonde você estiver. É o Espírito Santo, primeiro o Espírito Santo, que vai te conduzir a tomar a decisão na sua vida. Veja em Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Nós temos a nossa campanha de missões mundiais, certo? Vendo as bandeiras espalhadas por aqui. E o tema da campanha é: no amor do Pai, vamos completar a missão. Mas na minha humilde opinião ainda faltou um pouquinho. Faltou na graça de Jesus e no poder do Espírito Santo. Na graça de Jesus e no poder do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é poder infinito. Ele não precisa ser recarregado. Ele que recarrega a gente. A nossa carga pode estar baixa, na metade, precisando ser completada. E essa aí você pode deixar ligado na tomada, que se você transbordar de energia, de poder de Deus, de amor, de graça, energia não é Espírito Santo não, energia de amor, de contagiar, de alegria, desse mover que você está sentindo para dar um glória a Deus, um aleluia. É esse mover, transborda e você quer exaltar o nome do Senhor. No meio do louvor, e você quer levantar a mão, você quer falar que Deus é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso, que Ele te ama, que Ele ama a sua família e Ele quer te usar na sua casa. Ele quer usar você aqui nesse local. O Espírito Santo derrama dons. Agora sim, dons no plural aqui é carisma, não é dom só no singular, significa pessoa do Espírito Santo. Dons aqui é capacitação que o Espírito Santo te dá. Sabedoria, cura, milagre, prodígio, dons de administração, ensino. Tem inúmeros dons que o Espírito Santo capacita, principalmente quando na igreja está precisando de alguém para fazer esse trabalho. Deus coloca no seu coração para se levantar e colocar a mão naquele trabalho, e aquele trabalho vai prosperar por causa da capacitação do Espírito Santo na sua vida, te ensinando. E você vai procurar entender mais aquilo e mais no fundo, buscando também capacitação em termos de como funciona teologicamente, espiritualmente, para fazer o melhor para Deus. Ele precisa de nós para fazer o melhor, não as sobras, mas o melhor. Os dons do Espírito Santo, vimos, habilidades espirituais concedidas a todos nós. Cada cristão pode receber dons diferentes conforme a vontade do Senhor. Esses dons são expressões da graça de Deus, capacitando a igreja a completar a missão. Nós queremos completar a missão, e é através do poder do Espírito
que essa missão será completada. É exatamente isso que Jesus ensina. Quando ele fala aí de fazer discípulos, esse discípulo não é só quando eles se converteram, não. Agora segue a sua vida, não. Cuida desse discípulo, para ele se tornar discípulo e caminhar com você e continuar pregando, ensinando e também fazendo essa obra maravilhosa da grande comissão. Deus é maravilhoso. Dunamis, o poder do Espírito Santo atua nas pessoas que nasceram de novo e foram regeneradas. Você nasceu de novo? Se você precisa nascer de novo, você precisa tomar essa decisão logo e ser revestido do alto, do poder. Não deixa para amanhã. Faça isso hoje ainda. Tome essa decisão. É nesse sentido que a palavra dunamis é empregada. Ao movimentar de dentro, ele entra e movimenta de dentro, tira tudo que tem atrapalhado o agir de Deus. Vai te dando fé, é um dom de Deus. Vai te dando coragem, vai te dando ousadia, vai te dando espírito de liderança, vai tirando a tua vergonha, tua timidez, e você vai percebendo que você está fazendo algo que você nunca fez, como foi no caso da Viviane. Recebeu o seu chamado aqui e se tornou ministra de música. O poder de Deus se movendo na igreja. É o poder de Deus sobre nós. Qual foi aquele passo que virou a chave? Passa mais um. Qual foi aquele passo? Vamos repetir junto? Qual foi aquele passo? Essa foto é polêmica. Tem muitos que não acreditam que o homem já foi à lua. Mas o que ele disse é profundo. Um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. Um passo na lua marcou a história da Terra. Que passo seu marcou a sua história? Eu preciso dar o primeiro passo em direção ao que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? É só procurar o pastor Carlos. O que Deus está fazendo aqui é pela direção dele. Claro que você pode sentar, conversar e dar propostas e ser avaliadas e seguirem o que Deus está fazendo aqui na Igreja Batista do Jardim Magarça. Vamos juntos, vamos cooperar, vamos trabalhar, vamos exercer o nosso chamado, o ministério que Deus tem colocado em nossas mãos, e avançaremos com o poder do Espírito Santo, fazendo discípulos. Caminhamos todos os dias para um propósito. Qual é o teu propósito amanhã? Não quero pensar amanhã, pastor, eu tenho que trabalhar e pensar naquele trânsito, no transporte, no cansaço. O problema é o cansaço, não o trabalho. O trabalho sempre foi divino, o trabalho sempre foi uma bênção, mas o cansaço realmente nos dá dor e dificuldade. Mas o propósito de Deus em nossas vidas é, através do nosso trabalho, fazermos discípulos, pregarmos o Evangelho, sacudir o local onde você está, de Deus, de poder de Deus, ao ponto de que você pode ser mal visto por pregar o Evangelho, mas para Deus vai ser como os discípulos. Estes chegaram aqui à cidade e estão tumultuando tudo de novo. Eram os discípulos de Jesus, pregando o Evangelho, anunciando, sendo perseguidos muitas vezes, sendo presos. E eles: fomos presos, que alegria! Somos perseguidos, que alegria! Porque eles estão fazendo isso, porque somos cristãos, porque pregamos o Evangelho. Que alegria é fazer o que Deus colocou em seu coração, o seu sonho. A maioria dos projetos começam com um primeiro passo.
A maioria dos projetos que Deus colocou em nosso coração precisa de um passo nosso, de uma mudança nossa, de uma atitude nossa. Tem que sair da zona de conforto e dar um passo em direção ao que Deus está nos mostrando. Você lembra quem te ajudou a dar os seus primeiros passos? Você lembra? Os primeiros passos. Existem projetos, movimentos, cruzadas, impactos, clube bíblico, lembra? O pastor gostava do clube bíblico, né? O pessoal da música me ama porque eu só canta se for no clube bíblico. Quase que me crucificaram. Jamais farei isso de novo, me perdoe, irmãos. Que história, né? O pastor tinha cada história, né? E quando o pastor pediu pro grupo Print, né, se apresentar 4 vezes, um mês todo, imagina, ninguém aguentava mais. Eu todo feliz com o boneco, mas Cristiano falou, não vou vir mais não. Que ele era o Print. Pastor, me tira dessa. Estava até inventando trabalho que nem existia. Não, eu tenho que ir para o trabalho. Me coloca na escala no domingo, não aguento mais. E fazer o Print. São projetos que podem mudar a vida. Na minha opinião, no meu pensamento é que ia salvar alguém. Nesse mês ia salvar alguém. Então vamos continuar com o trabalho. Não vamos desistir, vamos continuar. Pessoas vão ser salvas. Todo momento pode surgir o movimento do céu sobre essa igreja para ganhar vidas para Jesus. Eu estou participando de um movimento chamado Don't Peace. Alguém já falou? Já ouviu? É o toque da paz. Eu sou um voluntário. E pode passar mais um. Aí, tem até um QR Code, se você quiser. Tem eles no Instagram. Eles fazem um curso, pastor. E é um movimento grande, interdominacional. Mas tem muito batista envolvido. Ou seja, a pessoa que está desesperada, com problema, com dificuldade, entra nesse aplicativo e sempre vai ter um conselheiro. Eu fico lá esperando alguém entrar e eu consigo falar com uma pessoa e falar sobre Jesus para ela, falar sobre como ela pode ser feliz. Na verdade, é um momento de aconselhamento e pregação do Evangelho. Você pode participar da sua casa, é só ter internet e você participar desse movimento. Você vai receber um curso, você vai fazer e vai poder participar. Vai ser uma bênção ajudar outras pessoas na sua casa, pregando o Evangelho. Mas existem vários outros meios de você ganhar uma pessoa para Jesus. Ganhar uma pessoa para Jesus é fazer uma festa nos céus. E é uma alegria. Você foi ganho para Jesus. Que alegria maravilhosa. Imagina reproduzir isso 1, 2, 3, milhares de vezes. Que bênção. Essa igreja tem reproduzido novos cristãos para Jesus. E isso é uma bênção. Tem batizado novas pessoas. E isso é um crescimento, isso é um avanço. Passa mais um. Vamos repetir essa frase. A jornada da vida é feita de muitos primeiros passos. Em cada começo e recomeço são os passos de Deus que nos conduzem. Antigamente, quando eu era pequeno, o Jonathan, agora está grandão, né? Não vou chamar ele, ele vai passar uma vergonha, né? Não vou chamar ele, não. Eu botava ele aqui em cima dos meus pés. Era uma brincadeira, né? E eu dava um primeiro passo, ele ia comigo. Dava o outro, ele ia comigo. E assim ia brincando. Ia, voltava, lembra? Ia, voltava, era uma brincadeira. Mas se você pensar nessa analogia, olha o pastor errando de novo, os adolescentes adoravam quando o pastor errava uma palavra, estavam rindo lá atrás de mim. Essa analogia mostra que Deus nos ajuda a dar o primeiro passo. Você não está sozinho. Hein, diaconisa Isabel? Você não está sozinho. Em meio ao escuro, sem eletricidade, em meio à solidão,
Deus está contigo. Ele pega você aqui, ó, e você vai achando que está sozinho, mas Ele está contigo. Ele está caminhando com você nessa quimioterapia, Ele está caminhando com você nessa falta de emprego, Ele está caminhando com você na dificuldade de lidar com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos. Você não está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Isso basta. O Espírito Santo nos guia a todo momento, mas muitas vezes temos que ter coragem de deixar o Espírito Santo nos ajudar, não travar o Espírito Santo, deixar ele se mover, ser mais livre, não ter vergonha de levantar a mão para o Senhor, de dar um glória, de dar um aleluia, de se expressar publicamente sem timidez, que Ele vive dentro de você, que o Espírito Santo habita em você, que Ele é a fonte da sua alegria. Eu sou apaixonado pela Viviane, mas sem o Espírito Santo eu não sou ninguém. Sem o Espírito Santo eu estou morto. E eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo continue abençoando a minha casa. Eu dei um primeiro passo, foi o namoro, noivei, casei, o Espírito Santo movendo, o Espírito Santo movendo. Às vezes o primeiro passo que você dá, você nem sabe o segundo, né, Silas? Onde eu vou morar? Como é que vai ser? E Deus vai abrindo o caminho e a gente vai sentindo que é pela fé. É pela fé. Quando damos o primeiro passo, não sabemos o segundo, isso é fé. Deus vai mover, Deus tem que me ajudar, o Espírito Santo tem que me instruir, até para recuar, dar um passo atrás para dar o quê? 2 na frente. Às vezes é difícil dar um passo atrás, mas eu estou há anos nesse trabalho, eu vou sair para uma coisa nova, empreender, e se der errado? Mas Deus está falando com você, você está resistindo, Ele está falando, eu vou ser contigo, eu vou te mostrar as pessoas que você tem que entrar em contato, eu vou te mostrar o curso certo. Você precisa crer nisso e deixar Ele abençoar a sua casa como abençoou a minha. Você está namorando? Ó, começa com o pastor, preciso noivar, pastor. Me ajuda aqui, faz o meu noivado lá em casa. Ó, quando eu cheguei para falar com o meu pastor lá de Acari, ele achou, é problema. Meu Deus, vem aqui o Eris, a Viviane, deve ser problema. Aí ele, quando ficou sabendo que eu queria casar, aí ele, ei, que bênção, não é problema, traz notícias boas para o pastor Carlos. Que bênção, vamos casar. Que bênção de Deus. O pastor de vez em quando fazia casamento comunitário. Cadê a Kate? Kate me ajudava em todos os casamentos. Que bênção, né, Kate? Era cada história, né? Cada história de amor maravilhosa. Alguns foram em frente, mas eles deram um primeiro passo. Regularizaram a sua situação. Há muito tempo eles estavam amigados. Precisa ajeitar essa coisa. Precisa para ser abençoado plenamente. Antigamente, quando estava pregando, Viviane já começava a tocar, já sabia que era para acabar. Então, quem é do instrumental, quando souber que é a hora de acabar, já sobe que eu vou terminar. Vamos lá. O primeiro passo para o emprego. Como é que você consegue um emprego? Ficando em casa? A sua mãe que manda o currículo. Algumas mandam, né? Depois conta. Ou espera completar 18 anos, que é na força, né? Quer servir? Não, mas vai ter que servir mesmo. Aí você começa a servir o quartel. Aí você não gosta de cebola, não gosta de tomate. É o que tem, come. Ah, não sei fazer exercício, tem que fazer, senão vai ficar preso. Aí no quartel, desobediência. Aí você começa a fazer tudo que você não fazia na sua casa quando sua mãe pedia, por favor. É uma descoberta, é um movimento. Você pode fazer isso já em casa. Arruma a sua cama, primeira coisa, né? Arruma a sua cama, não precisa ninguém mandar. Dá um primeiro passo para aflorar o poder de Deus, porque o Espírito Santo está
na organização, na administração. O Espírito Santo, ele tem um mover maravilhoso de trazer luz, poder do alto para nos mandar fazer grandes coisas. E a gente não pode ficar parado. Né? O Desperta Débora começou aqui, agitou, e ainda aí, ó, abençoando muitas filhas e filhos. É o poder de Deus que trabalha. O poder de Deus de ter uma comida saudável, não é isso, querido? Você precisa saber o que você está comendo. Tem que comer folhas, verduras. Pastor, fala da Bíblia. Isso é o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele, fazer exercício, atividade física, uma corridinha da vida. E ainda prega o Evangelho. Precisamos disso. Exercitar o nosso corpo, não deixar ele parado. Nós precisamos que o Espírito Santo habite num templo saudável, porque ele quer te usar todos os dias que você tem nessa terra. Não queira morrer antes do tempo, porque comer errado, você acelera a sua morte. Então não acelere a sua morte, porque Deus quer te gastar aqui. Não é essa música? Deus quer te gastar aqui, te usar tremendamente. Imagina o primeiro passo lá, o povo reclamando com Moisés, na frente o mar vermelho, atrás a nuvem ainda não deixava chegar a coluna de fogo, os egípcios. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Moisés é questionado pelo povo. Foi por falta de túmulo lá no Egito que nos trouxe para cá? Imagina. Vamos morrer aqui, ô Moisés. Aí Moisés ora a Deus, né? Dá o primeiro passo. Imagina, dá o primeiro passo. Vai em frente. Às vezes parece impossível o primeiro passo. Parece que vamos passar vergonha fazendo isso, todo mundo vai rir de mim. Mas se Deus está mandando, o Espírito Santo de Deus está impulsionando você, faça, vai dar certo. Dá glória a Deus. É a bênção de Deus. O poder do primeiro passo. O poder do primeiro passo com Deus na frente. Inicia um novo tempo para o povo de Deus. Essa igreja está vivendo um tempo novo. Um tempo de avivamento. Um tempo de descobertas. Com 6 anos de idade eu dei a Bíblia para o Jonathan, para a gente ler. Ele estava aprendendo a ler. Que ideia! Está aprendendo a ler ainda? Não, vai aprender a ler com a Bíblia também. Na escola e com a Bíblia. Era aquela Bíblia descoberta. Eu falei, só o meu filho tem essa Bíblia aqui bonita, linda Bíblia descoberta. Não é justo. Eu fiz uma campanha na igreja. Quem lembra? Uma campanha dessa Bíblia. Compramos 2 caixas dessa Bíblia, azul e rosa. E cada criança da igreja recebeu. Tem alguma ainda que eu conheço? Não, né? Passou o tempo, né? Aí depois, quando completamos a primeira leitura, não é isso, João? Depois de 4 anos, lendo juntos, ele desenvolvendo a leitura mais, completamos. Aí eu falei, tive outra ideia, vou dar uma nova aqui. Essa já está gasta, toda marcada. Aí eu fui, comprei a Bíblia descoberta adolescente. Pensa, começamos a ler. E agora, dia 30 de março, no aniversário dele, completou a 2ª leitura da Bíblia. Aí no meio lá da empolgação eu falei, agora vamos começar a 3ª, vou te dar uma nova Bíblia. Aí no outro dia, vamos ler a Bíblia. Aí ele, só com a nova. Meu filho tem que ler, foi na empolgação. Eu tenho que comprar essa Bíblia. E lá na loja eu comprei. Já estamos agora no capítulo 3 de Gênesis. Ele falou, vamos ler a Bíblia toda de novo. Tomara que ele continue lendo, acabando lendo. Você tem que fazer isso também com seus filhos, com as suas filhas, seus netos, suas netas, com a sua esposa, seu esposo. 1 capítulo por dia, 4 anos, vai demorar, mas tu vai ter certeza. É o poder do alto, é o poder do Espírito, te dando ideias para abençoar a sua casa. Ele não só dá ideia para a igreja evangelizar, não. Ele dá ideia para a sua casa ser abençoada. Passa mais um, vamos repetir essa frase.
Achei essa frase bonita. Não sei quem escreveu. Fé, vamos ler juntos? Fé é dar o primeiro passo antes que Deus revele o segundo passo. Meu Deus. Eu tenho que dar o primeiro passo sem saber o segundo. Pastor, é falta de planejamento. Eu sei. Mas é fé também. Como eu vou comprar esse carro? Fé, irmão, dá um primeiro passo. Eles vão buscar esse carro aqui em casa. Tudo bem, mas você teve fé. Não conseguiu, mas teve fé. Mas vão rir de mim. Na próxima tu consegue. Estou falando bem materiais, mas tem fé que você vai tocar na casa de alguém. Por que eu estou tocando nessa casa? Alguém precisa de Jesus. Você vai lá e fala de Jesus para ela. Você nunca vai ser envergonhado quando fazer uma mostra de fé em pregar o Evangelho. Pode ser combatido com a sua fé, mas jamais vai perder a palavra nunca volta vazia. Ela faz o que apraz. Ela penetra no fundo da alma, da medula, da junta. Ela vai ao profundo da alma. Tenha fé e faça o que Deus está fazendo. Não o que você quer, mas o que Deus está fazendo. Tenha intimidade com Deus para saber o que Deus está fazendo no seu coração, brotando algum planejamento novo. Tenha fé. O primeiro passo para pedir perdão e reconhecer o próprio erro. Quantas vezes errei nessa igreja, pastor Carlos? Mas do púlpito o pessoal sabia, eu pedia perdão, né? Tinha um culto que eu falava, era o dia do Yom Kippur, o dia que o pastor pediu perdão para todo mundo. Teve uns vacilos. Quem vacila? Quem não dá um giz, ainda mais sendo o meu primeiro ministério. Mas eu pedi perdão, e se não pedi ainda, para você que não estava no dia, me perdoe, irmão, seja forte. Continue caminhando. Eu vou dar conta dos meus erros, mas eu sei que liberei muita gente pedindo perdão, principalmente na minha casa. Viane, me perdoa publicamente dos meus erros. Jonathan, às vezes o pai fala mais do que precisa. Tome a sua decisão, tome o seu passo. A tua vida, eu estou para te ajudar, mas é o Espírito Santo. Busca em Deus. Busca em Deus essa tomada de decisão. O Jonathan é nadador do Flamengo. Lá, eu ajudo só, acompanho. Mas ele tem que tomar uma decisão na sua vida. Continua, para, avança. Porque é muito difícil a vida do nadador. É um esporte individual, muito difícil. É todo dia nadando 6 quilômetros por dia, imagina isso. É uma vida realmente muito difícil para o nadador. Ver um nadador pela televisão, você vai falar, essa pessoa se sacrificou a vida toda por esse esporte. E não é reconhecido como um esporte amador aqui no Brasil. Eles têm que ter outra profissão. Então é muito difícil você conseguir uma medalha olímpica na natação. Mas é você que tem que decidir. Assim também na sua vida, que você quer ser jogador de futebol. Inúmeros jogadores que ganham salário mínimo. E a vida do jogador tem em torno de 32, 35 anos. Você precisa ter sempre um plano B. Ou tomar uma decisão de um plano A agora, sem perder tempo. E estudar, passar num concurso público é o primeiro passo seu. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. O caminho é esse, meu filho. Ele vai confirmar. O Espírito Santo não deixa a gente sem confirmação. Pede a Ele um sinal, pede a Deus uma palavra. Ele fala. Ele tem poder para falar com quem Ele quiser. Ele é o próprio Deus em pessoa, nos ensinando e nos direcionando. Um versículo que fala assim: o vento sopra, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai nem para onde vem. É assim aquele que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te direcionando. É Ele que vai te guiando. É o Espírito Santo que governa a sua vida.
gosto muito da música que canta aí num programa. Eu quero seguir as suas pisadas. Estou seguindo a Jesus Cristo neste caminho. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto nunca mais. Nunca mais. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, Espírito Santo, obrigado pelo teu mover na Igreja Batista do Jardim da Graça. É um poder do alto que governa essa igreja, que direciona essa igreja. Que igreja linda, que igreja poderosa está aqui. Pessoas capacitadas pelo Espírito Santo com dons, com incríveis dons nessa igreja, capacitadas pelo Espírito Santo para glorificar o teu nome. Esse local é um celeiro de dons, com famílias abençoadas, com famílias prósperas, com famílias que reinam a paz, que têm alegria abundante, com crianças, adolescentes, jovens, que são impulsionados pelo alto para pregar o Evangelho, anunciar às nações que Cristo é o Senhor. Abençoa, Deus, as nossas vidas, cura nossas feridas, através do perdão, que haja reconciliação, que haja vida dentro da nossa casa, que possa superabundar a graça de Deus em nosso lar. Deus, o Senhor me resgatou um dia onde eu andava vazio, sem esperança, sem alegria, e o Senhor me trouxe a salvação, o poder do alto sobre a minha vida. E eu glorifico o teu nome, porque o Senhor trouxe alegria em minha vida, me dando a Viviane, o Jonathan como uma família, me dando a possibilidade de pastorear essa igreja, tantas coisas boas que o Senhor me deu. Eu só posso glorificar o teu nome, e eu sei que essa igreja tem inúmeras coisas boas que o Espírito Santo de Deus tem proporcionado, bênçãos e bênçãos inumeráveis que podemos contar uma a uma, dia por dia. O Senhor é maravilhoso, a sua graça é maravilhosa sobre nós, nos dando saúde, nos dando visão, nos capacitando com dons espirituais. Que alegria estar na tua presença, que alegria saber que o Espírito Santo de Deus tem nos impulsionado a fazer discípulos. Abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja, os diáconos, os ministérios, sejam multiplicados pela tua graça, pelo teu poder do alto, e que possamos, como homens e mulheres de Deus, completar a missão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu dei o primeiro passo. Eu pedi a permissão ali a Joyce para falar com o pastor, não sei se falou. Eu dei um primeiro passo para escrever uma folha. Saiu 2 livros aqui, ó. Se você tiver interesse e quiser participar desse ministério aí novo meu, escrever livros, 8 passos para uma nova vida. Então será muito útil.
até chegar ao batismo. É nível 1 esse aqui. É para quem está se convertendo ou quem está querendo um discipulado em casa, que precisa receber Jesus. Nos 8 passos tem oração para a pessoa confessar Jesus. Então, e se você é da antiga, vai lembrar de alguns sermões meus. Tem por aqui alguns sermões que eu preguei nesses 8 passos. Esse aqui é para liderança, mas para toda igreja também, mais exclusivo para o pastor presidente. Eu vou dar ele como um presente. Vem aqui, pastor, dá esse presente. A evangelização no templo, de casa em casa. O prefácio aqui eu fiz lembrando da Igreja do Magarça, dos grandes desafios do PGM quando iniciamos. Começamos inúmeras vezes até achar um protótipo que a gente conseguiu aí caminhar por algum tempo. Então, se a liderança desejar fazer um curso, tem um QR Code dentro deles, vocês podem ver ou me chamar também, que eu venho com o maior prazer. E esse aqui eu vou dar para a pessoa que der um passo de fé. Um passo de fé. Tá aqui, ó. Quem vai dar um passo de fé? Olha lá o passo de fé. É isso aí, ó. É um passo de fé. O segundo, só Deus sabe, né? Deus te abençoe. Parabéns.